Olá pessoal, tudo jóia? Meu nome é Edgar Bels, sou presidente do Instituto Liberal de Mato Grosso e filiado ao Partido Novo. Este é o terceiro vídeo de uma série de 6 sobre o livro As 6 Lições do Mises. Hoje a gente vai falar sobre o terceiro capítulo, tá? que é o intervencionismo. Então o que é o intervencionismo? O intervencionismo é o fato do governo interferir nas ações do mercado, interferir no livre mercado. Nós, como os liberais, nós austríacos, nós somos contra a intervenção do governo na economia. Tá? A gente acha que a economia deveria ser livre, as pessoas deveriam transacionar voluntariamente, porque elas é que conseguem passar umas para as outras as informações do que deve ser produzido e do que deve ser consumido. Tá? Só num ambiente de livre mercado que a gente consegue as informações corretas para um crescimento da sociedade. Aí hoje, nesse capítulo sobre intervencionismo, Mises explica a visão dele, a visão austríaca sobre o assunto. Então vamos lá, no começo, Mises já começa falando sobre quais são os deveres do governo. E Mises, é o momento em que Mises se posiciona como um minarquista, como um defensor do Estado mínimo. Segundo Mises, é a função do governo apenas cuidar da segurança e da defesa externa. Ele simplesmente tem que proteger as pessoas contra bandidos, contra fraudes, contra ações violentas, esse tipo de coisa, e contra possíveis inimigos externos. Tá? Então, essa é a função de um governo num sistema de livre mercado, num sistema de economia livre. E ele compara com o socialismo. No socialismo, o governo é totalitário e nada escapa ao governo. O governo é quem cuida de tudo, todos os seus hábitos, tudo que você tem que fazer na tua esfera individual e na esfera econômica. O governo ele planeja toda a sociedade, ele planeja a economia. O governo que define o que deve ser consumido e o que deve ser produzido, e é por isso que o governo socialista não funciona, como a gente estudou no vídeo anterior. Aí ele faz uma ironia, né? Alguém poderia dizer, nossa, o Mises abomina o governo. E ele compara com a gasolina. Não é porque ele fala para você não ingerir gasolina que ele não gosta de gasolina. Gasolina tem outras funções, outras utilidades, mas não ingestão por pessoas. É a mesma coisa do governo. O governo tem a importância dele, que no caso é cuidar da segurança e da defesa externa, mas não deveria se meter na economia. Tá? Esse é o posicionamento de Mises em 59. Depois outros autores austríacos e enfim, de outras escolas de pensamento acabaram, muitos deles chegam a defender a inexistência do Estado, o anarcocapitalismo, coisas do tipo. Mas Mises, na década de 50, definia que esse era o tamanho ideal para o governo. Então, dever do governo, prender assassinos e criminosos. Tá? Não é dever do governo abrir estradas e nem gastar dinheiro com inutilidades. Tá? Esse é o ponto para a gente começar a entender o que o governo deve fazer, qual é o limite de atuação do governo. Em seguida, Mises fala sobre economia mista. Ele fala que não é porque tem uma interferência ou outra do governo na economia que a gente já está no socialismo, já vive no socialismo. Não é o capitalismo pleno, não é um capitalismo de livre mercado, laissez-faire, mas também não é socialismo. É o que eles normalmente chamam de economia mista. O que significa isso? Que o governo tem estatais, o governo tem algumas empresas, só que essas empresas são subordinadas à supremacia do mercado, como o Mises fala. Ou seja, essas empresas precisam contratar pessoal, precisam comprar matéria-prima, precisam vender, precisam agradar os consumidores. Enfim, a empresa é estatal, mas ainda está subordinada a um sistema de mercado. Tá? O problema é que essas empresas às vezes começam a ter déficit. Se o governo começa a ter déficit na empresa que ele administra, ou seja, se ele começa a vender por um preço abaixo daquilo que o produto ou que o serviço custa para ele, ele tem um déficit. E o governo tem condições de financiar esse déficit. O governo simplesmente pode cobrar imposto das pessoas. Já um indivíduo trabalhando num livre mercado, se o indivíduo, um indivíduo como qualquer um de nós, se a gente tem um empreendimento deficitário, a gente vai à falência. Porque a gente não tem de onde tirar, a gente não pode obrigar que as pessoas comprem o nosso produto. Ou a gente não pode simplesmente aumentar o preço ou tirar o dinheiro das pessoas. Já o governo pode. O governo pode cobrar impostos, então se ele tem uma empresa deficitária, ele cobra imposto das pessoas e cobre aquele rombo da empresa deficitária. Qual que é o problema disso? Que o governo começa a ter mais e mais estatais, ele começa a abrir mais empresas, ele começa a agir mais no mercado, ele vai tendo um número crescente de instituições e empresas públicas. Como eles não têm os estímulos corretos para agir no mercado, ou seja, como eles não têm medo do déficit, o déficit não é um problema para o governo, é natural que esses déficits comecem a crescer muito. Porque eles falam, não, a gente precisa prestar um serviço barato para o consumidor. Como que a gente vai cobrir? Dane-se, depois a gente vê. A gente cobra impostos e cobra o déficit. Eles têm a sensação de que eles estão prestando um serviço, às vezes, para quem não consegue pagar e
quem está cobrindo o rombo é alguém que poderia pagar. A gente mais para frente vai estudar, a gente vai entender por que essa conta não fecha, por que isso não funciona, tá? Mas enfim, importante é entender que o governo simplesmente cobra impostos e cobra o déficit. Só que chega um momento em que o governo não consegue mais cobrar impostos. Existe um limite de cobrança de impostos, um limite que a população é capaz de contribuir com impostos. Só que as estatais não têm limite. Tá? Esse é o momento em que começa a acontecer a inflação. Inflação é o nosso tema do próximo vídeo, daqui a umas 2 semanas. Tá? Mas é esse o momento em que o governo precisa começar a emitir moeda ou desvalorizar a própria moeda e gera inflação. Tá? Esse é um outro problema. Então, para resumir, o que é o intervencionismo? Intervencionismo é quando o governo não se limita à segurança pública. Tá? Ele deseja interferir nos fenômenos do mercado. Ele quer agir no mercado, ele quer ser um agente mercadológico, um agente econômico. Ele começa a agir em preços, nos padrões salariais, nas taxas de juros e no lucro. Tá? Não é raro, você pode reparar que o governo, você tem leis de lucros abusivos, você tem políticas de preços, né? Você tem controle, você tem CAD, controle, né? Conselho de Controle Econômico, salário mínimo é o governo que decide, a taxa Selic, enfim, o governo começa a agir em várias partes, em vários setores do mercado. O governo quer arrogar para si mesmo, segundo Mises, ou ele quer o poder que caberia aos consumidores numa economia de livre mercado. Numa economia de livre mercado, são os consumidores que são livres para agir e são eles que detêm o poder sobre o que deve ser produzido, né? E consumido, óbvio. Né? Já quando o governo interfere na economia, o governo quer para ele esse poder. Obviamente chega um momento em que o governo deseja controlar os preços, normalmente depois de ter inflacionado a moeda. O governo inflaciona a moeda, os preços começam a subir, e daí o que o governo entende como solução? Controle de preços. Ele vai lá e tenta controlar os preços da economia. E aí é a hora que tudo desanda. Em seguida, Mises dá 2 exemplos históricos do fracasso do método de controle de preços. O primeiro exemplo que ele dá é sobre o imperador romano Diocleciano, né, que é o último dos imperadores romanos, lá pelo século III. O que acontecia? Os imperadores romanos tinham um único método financeiro, um principal método financeiro, que era desvalorizar a moeda corrente por meio da sua adulteração. Na época você tinha moedas de ouro, moedas de prata, moedas de bronze, de cobre, você tinha ligas de metal dentro da moeda. O que o governo fazia para aumentar a capacidade dele ou para inflacionar, para desvalorizar a moeda? Ele diminuía a quantidade de metal precioso em cada moeda. Então uma moeda de prata, eles começaram a misturar com cobre, depois eles começavam a diminuir a liga de prata na moeda e colocar mais cobre, e coisas do tipo, tá? Então as moedas iam tendo cada vez menos valor individualmente. Com a perda de valor da moeda, obviamente você tem uma alta de preços, tá? Oferta e demanda. Se você tem uma oferta maior de um certo produto, no caso moedas, tende a desvalorizar, tá? Se você tende a desvalorizar, os preços dos produtos tendem a subir. Aí vai o governo e faz um decreto tentando controlar os preços. Então o governo vai lá e falava, olha, a gente está inflacionando a moeda, a gente está desvalorizando o dinheiro de vocês, só que eu não quero que vocês aumentem o preço. Então, vocês têm que manter o preço da mercadoria como era antes. E quem aumentar o preço, como punição, vai ter a morte. Naquela época, a morte era considerada uma punição razoável, tá? Eles não ligavam tanto para isso. A consequência disso tudo, desse tipo de coisa, foi a desintegração do Império Romano e do sistema de divisão de trabalho como existia, como funcionava naquela época. O segundo exemplo histórico de adulteração do dinheiro aconteceu durante a Revolução Francesa. Tá? Só que a Revolução Francesa foi diferente do Império Romano. Eles tinham uma invenção nova, uma invenção moderna, e que muitos têm paixão por esse tipo de invenção até hoje, que é a impressora. Tá? Na Revolução Francesa já se imprimia papel moeda. Então aconteceu naquela época uma elevação de preços sem precedentes. O governo simplesmente precisava de mais dinheiro, ele imprimia mais papel. E lógico, não raro, como sempre, os preços começam a subir. Na época, a punição para quem subisse os preços era a guilhotina, e mais uma vez a gente teve um fracasso das leis de preço máximo, das leis de controle de preço, porque obviamente não funciona. Se você inflaciona a moeda, os preços vão subir. Não adianta você criar mecanismos como pena de morte ou guilhotina para controlar isso. É aquilo que a gente sempre fala, as leis econômicas estão acima de qualquer lei que o Estado escreva no papel. A lei da oferta e demanda é uma lei universal, é uma lei como a gravidade. Ela simplesmente existe. Você não consegue controlar, você não consegue revogar a lei da gravidade, assim como você não consegue revogar a lei de oferta e demanda, nem a lei da escassez. Em seguida, Mises explica as razões desse fracasso do controle de preços. Né? Por que
Exatamente, porque passo a passo o controle de preços sempre vai fracassar. Então ele dá o exemplo do leite. As pessoas se queixavam de que o preço do leite subia, porque elas não tinham condições, né, de comprar leite. Então o governo ia lá e fazia o quê? Instituía um preço máximo para aquele produto, preço máximo pro leite. Só que normalmente o preço máximo é abaixo do preço de mercado, porque se não fosse, não teria por que o governo instituir um preço máximo, né? Então ele instituía um preço máximo abaixo do valor de mercado. Qual que é a consequência disso? Primeiro, beleza, o preço está menor, ok. Você tem um aumento da demanda, porque se o preço está menor, então agora mais pessoas têm condições de consumir o leite. Os produtores com custos mais elevados, uma coisa importante, claro, no mercado nem todos os produtores têm os mesmos custos. Dependendo da região, né, geográfica, dependendo de uma série de fatores, os custos dos produtores são diferentes. Às vezes o cara mora numa região mais longe, onde o frete é maior, ou numa região mais fria, onde é mais difícil de você plantar, ou perto do mar, onde você tem acesso a mercados estrangeiros, esse tipo de coisa. Então os produtores que tinham custos mais elevados começam a ter prejuízo, né? Porque aquele preço, o custo de produção do leite começou a ficar mais alto do que o preço que ele poderia vender. Então deixou de compensar que ele vendesse leite. Então o que ele faz? Ele deixa de vender o leite e ele começa a vender outros produtos. Ele pode vender algumas das próprias vacas, ele pode vender coalhada, pode vender manteiga, pode vender queijo. Ele começa a vender outras coisas, mas não o leite, porque o leite não compensa mais para ele. Então o que a interferência do governo, quando ele limitou o preço, o que a interferência causou? Menor quantidade do produto. Se alguns produtores deixaram de de produzir o leite porque não compensava mais para eles, então você diminui a quantidade daquele produto disponível no mercado. Tá? Consequência, ampliação da demanda. Então a demanda agora é maior do que a oferta de produtos. Entendeu? Porque o produto diminuiu, você tem uma demanda maior do que o número de produtos disponível. Qual a consequência disso? Filas. Né? Como a gente já viu no Brasil em outras épocas, a gente vê na Venezuela, vê em diversas notícias nos jornais, filas. Quando você tem uma escassez de produtos, você tem fila. Porque o que é a fila? O fila nada mais é do que as pessoas disputando o tempo delas. Né? Se você não tem mais um dinheiro, se você não pode mais usar a moeda para transacionar no mercado, então você passa a usar o seu tempo. Tá? Não existe um ditado mais verdadeiro do que tempo é dinheiro. Se você não pode usar o dinheiro, você usa o tempo. Então, quem chega primeiro nas lojas teria a preferência para comprar um produto que é escasso. Essa é a definição de fila. É você abrir mão do seu tempo mais do que o teu concorrente, mais do que o consumidor que está competindo pelo produto com você. Então, consequência do intervencionismo. Qual que era a intenção inicial do governo? Aumentar a satisfação do povo. Ele queria que o leite fosse mais barato. No final das contas, o que aconteceu? Acabou gerando filas, acabou gerando escassez e você acabou descontentando aquele povo que você queria agradar. Tá? Antes o leite era um pouco mais caro, mas estava lá disponível. Agora, depois da intervenção, você teve escassez de leite, você tem racionamento do produto, né, que são as filas, e daí o governo resolve entrar com métodos arbitrários. Quando o governo começa a ver aquelas filas, ele fala, não, peraí, então agora eu vou decidir quem tem prioridade. Então a prioridade principal é para quem tem filhos de até 4 anos. Depois para quem tem filhos de 4 a 6 anos. E com o tempo eles iam percebendo que aqueles controles arbitrários também não eram suficientes. Porque tinham algumas crianças que precisavam mais de leite. Porque estavam doentes ou porque tinham condições especiais. Ou mesmo adultos que tinham mais urgência do leite do que certas crianças. Enfim, a gente chega naquilo que a gente hoje conhece como sistema de cotas, né? Que é o governo tentando definir quem é mais importante do que quem, e no final das contas acaba tendo bizarrices e distorções, coisas mais estranhas. No fim das contas, o governo começa a ter esses métodos arbitrários para distribuir produtos que sempre vão desagradar a um ou ao outro. Você agrada a um, mas você desagrada outro. Entendido o problema, quando o governo percebe que deu ruim, que deu errado aquela estratégia, o que o governo faz? Claro que alguém inteligente vai conversar com os produtores. Fala, ei, produtor, qual que é o teu problema? Né? Por que vocês estão subindo o preço? E o produtor explica para o governo, olha, a gente está subindo o nosso preço, ou a gente está tirando o produto do mercado porque não compensa, porque os custos de produção são maiores do que o preço pelo qual eu posso vender. Então, para mim, não compensa mais fornecer aquele tipo de produto. Aí, o que o governo entende como solução? Vou controlar os custos de produção. Entendeu? Se o teu custo de produção está maior do que aquele preço que eu defini, agora eu vou lá no teu fornecedor e vou controlar o preço dele. Eu vou lá no cara que vende a ração para vaca e vou falar, ei, por que você está cobrando a ração nesse preço? Não pode não, está muito caro, está atrapalhando a produção do leite. Pode abaixar o preço da tua ração. E aí qual a consequência disso? De controlar o preço do fornecedor, que também
você começa a criar nova escassez agora no produto, na matéria-prima, né? no produto que o fornecedor fornecia para o produtor de leite. Também deixa de ser interessante para ele vender ração, vender insumos, vender tudo o que é necessário para a produção lá da pessoa que produz o leite, né? do fazendeiro, do que for. E daí quando o governo percebeu que também não compensa mais o produtor, ele vai no cara que fornece a matéria-prima para o produtor. E assim por diante, ele começa a querer controlar um preço em cima de outro preço. No final das contas, isso gera um ciclo infinito. O governo começa a querer controlar todos os preços para poder manter os preços iguais. Então agora não apenas mais o leite, mas também os ovos, a carne e outros artigos essenciais começam a ser controlados pelo governo também. Então, final das contas, começou com o governo querendo controlar o preço só de alguns produtos que ele achava que era essencial para a sociedade. Né? É aquela coisa, né, que a gente vê até hoje. Não, só nos serviços essenciais, o governo precisa focar nos serviços essenciais. Mas o que acontece? Se você focou num produto essencial que era o leite, as consequências, né, geradas por essa intervenção do governo faz com que o governo comece a recuar cada vez mais em direção à base do processo produtivo. Precisa controlar um preço, controlar outro e outro, até que ele começa a definir preços máximos para todas as modalidades de bens de produção, incluindo a mão de obra. Chega um ponto que ele também precisa limitar os salários, porque os salários começam a ser um ponto preponderante para o aumento dos custos. Então o governo começa a ter que limitar o preço da mão de obra. E como o governo não tem como limitar a interferência apenas nos bens de primeira necessidade, que seriam leite, manteiga, ovos e carne, ele também precisa começar a incluir os itens de luxo. Porque se você não começar a controlar os preços dos itens de luxo, a mão de obra que tinha o preço dela controlada para os bens essenciais começa a migrar para a produção de itens de luxo. Tá? Hoje em dia mesmo a gente tem exemplos. No Brasil, qualquer pobre tem celular e um plano de alta velocidade na internet, mas não tem saneamento básico, às vezes não tem energia elétrica. Então bens essenciais acabam sendo escassos e produtos de luxo começam a ser abundantes, porque as pessoas começam a produzir produtos de luxo. Então, pessoal, resumo da obra. A interferência isolada no preço de um ou outro bem de consumo sempre gera efeitos desastrosos, sempre. Toda vez que o governo interfere em uma coisa, as consequências acabam sendo desastrosas. Toda interferência tem um efeito colateral indesejado. Toda, sempre. Por isso que a gente defende que o mercado tem que ser livre. Se o preço subiu, tudo bem, é um estímulo para outros empreendedores produzirem também. Se o preço caiu, é um sinal de que os empreendedores deveriam sair daquele mercado e ir para outro. O mercado, ele é dinâmico, tá? Ele é um órgão que está sempre passando informações do que deve ser produzido e consumido. Quando o governo interfere, você sempre vai criar efeitos desastrosos. Qual que é o objetivo inicial do governo? Mises resume. Objetivo inicial, ampliar a oferta de determinados produtos. Qual que é o resultado? Uma situação mais indesejável do que a situação anterior. Consequência posterior, todos os preços, padrões salariais, taxas de juros, em suma, tudo que compõe o conjunto do sistema econômico passa a ser determinado pelo governo. Ele começa a ter que controlar toda a economia. Qual que é o nome disso? Governo planejando e controlando a economia? Socialismo. Então o que o Mises fala no começo lá, quando ele falava de economia mista? Economia mista não é socialismo. Existe o capitalismo, mas o governo operando dentro dos estímulos de mercado. Só que quando o governo começa a interferir, como ele não tem incentivos corretos, ele não tem problemas de ter prejuízo, ele começa a ter que interferir em outra área e mais uma, e controlar um preço, controlar uma produção, definir uma lei nova, punição para quem sobe preços. Tá? No final das contas, o governo está controlando tudo e é a hora que a gente chega no socialismo. É isso que estava acontecendo com o Brasil na época do PT, que aconteceu na época do Plano Cruzado, já aconteceu em diversos países, já aconteceu na Alemanha e na Inglaterra pré-Guerra Fria, Mises explica isso também. Isso acontece na Argentina, aconteceu na Venezuela, aconteceu em Cuba. Toda vez que o governo tenta controlar só um pouquinho da economia, só o essencial, no fim das contas o que a gente tem é socialismo, é miséria e é morte. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pessoal, um vídeo sobre o Plano Cruzado, que aconteceu nos anos 80. É um vídeo da Rede Globo que mostra, desde o momento em que o presidente Sarney lança o Plano Cruzado, define o congelamento de preços, as pessoas, os cidadãos brasileiros eram considerados os fiscais do Sarney, eles tinham que fiscalizar para ver se os empresários não iam aumentar preço. E o que começou a acontecer? Começou a ter escassez, começou a ter fila, começou a ter revolta da população. Assistam esse vídeo de 5 minutos sobre o Plano Cruzado, década de 80, cara, parece que Mises estava narrando o que ia acontecer. É impressionante
a realidade, porque às vezes a gente fala de Alemanha, às vezes fala de Inglaterra, fala de Revolução Francesa, fala sobre o Império Romano, parece que é uma coisa muito longe. E isso aconteceu no Brasil há menos de 30 anos. Todo o fracasso do sistema de intervenção do governo na economia, e acontece até hoje, tá? Hoje a gente tem intervenções menores, mas continuam acontecendo. Então assista o vídeo, que ele é extremamente didático e ele ilustra tudo isso que foi conversado até agora, tá? Um vídeo sobre o Plano Cruzado. E aí, na sequência do capítulo, Mises dá alguns exemplos históricos, fala da Alemanha, da Inglaterra, né, no período entre guerras, fala também de Hitler, do nazismo, daquilo que muita gente acredita que no nazismo havia um sistema de defesa da propriedade privada, mas não é verdade, era um sistema ilusório, tinha os Führers que controlavam cada sistema. Enfim, Mises dá um conceito histórico, porque né, essas palestras foram feitas em 59. Então as guerras mundiais ainda não eram acontecimentos relativamente recentes. E os exemplos que ele tinha eram daquela época. Aí ele fala também que países que são muito dependentes do comércio de exportações, né, que precisam importar às vezes comida e exportar manufatura, o sistema de intervenção estatal não funciona muito bem nesses países, porque rapidamente você tem uma escassez, tá? Então você tem que ter uma liberdade de comércio para que você consiga exportar e importar produtos. Ele fala também do controle de aluguel, que foi tentado em Viena e nos Estados Unidos. Então, o governo começou a querer controlar o preço dos aluguéis, para ficar mais barato, moradias para as pessoas. Moradia é um serviço essencial, né? No Brasil mesmo é um direito constitucional. E o que acontece? Quando o governo começou a controlar o preço da moradia, qual foi o efeito? Escassez de moradia. Ninguém construía mais casas. Diminuiu a oferta de casas para as pessoas morar. Tá? Mais uma vez, o controle de preços fracassou novamente. Então é muito comum a gente ouvir aquela frase, ouvir acadêmicos, ver políticos de centro falando, olha, nós não somos socialistas. A gente não quer que o governo controle tudo. A gente quer que o governo controle só um pouquinho. Só aquilo que é essencial. Só a falha de mercado. Mas então, o que se vê? A gente vê uma política de meio termo. Né? Ah não, um pouquinho de capitalismo e um pouquinho de socialismo para ficar bom, para a gente ter um equilíbrio. Então, o que se vê é isso. O que não se vê? Que uma interferência isolada, ela produz uma situação pior do que a anterior. Produz novas interferências e novas, até que a economia colapsa. E daí ou você tem que ter uma intervenção liberal, ou você ruma ao socialismo. A gente ouve muito, desde Marina Silva, Bill Clinton, Tony Blair e afim, que entre o capitalismo e o socialismo, nós precisamos de um terceiro sistema, a famosa terceira via, né? Então, essa política de meio termo conservaria algumas vantagens do capitalismo e do socialismo, evitaria as desvantagens do outro sistema, né, do capitalismo e do socialismo. Só que Mises defende isso como um contrassenso, porque toda interferência no mercado acaba gerando situações que desagradam a eles mesmos. Toda social-democracia, toda política de bem-estar social, né, que deixa o mercado operando, mas vamos interferindo só um pouquinho, melhorando, isso tende a aumentar intervenções. Então, é um contrassenso, não funciona. Esse negócio de terceira via não existe. Ou a gente tem que arrumar para uma economia livre, ou uma economia planejada. E a economia planejada a gente já sabe o que acontece. Aí já no final do capítulo, o Mises fala sobre protecionismo. Né? No final das contas, o governo começa a querer proteger o mercado interno contra a concorrência do mercado externo. O governo procura isolar o mercado interno, né, do mercado mundial. Ele introduz tarifas de importação, ou seja, artificialmente o preço do produto importado se torna mais caro, se torna maior. O preço interno da mercadoria começa a subir em relação ao preço que é cotado no mercado mundial, porque lógico, se você tem uma diminuição da concorrência, você tem uma diminuição da oferta. Tá? Se a oferta diminuiu, o preço vai subir. Nada mais natural. Com isso, acontece a possibilidade dos produtores nacionais criarem um cartel entre eles. Se o preço deles sobe, eles podem combinar preços. Né, porque você não tem mais agora a atuação da concorrência estrangeira. Então, os empresários podem combinar preços entre eles, formando um cartel. E aí o que o governo faz? Legislação anticartel, legislação antitruste, antimonopólio. Ou seja, o governo tem que ir lá e fazer uma nova interferência na economia para evitar os efeitos indesejados por consequência do protecionismo. A gente está vendo o Trump fazendo isso agora nos Estados Unidos. Vai dar ruim, vai dar errado. Então, o que precisa ficar claro? Tá? Que toda interferência governamental como solução para problemas econômicos acabam resultando em circunstâncias insatisfatórias e caóticas. Tá? Se não for detida, tá? Se esse governo intervencionismo não for detido, ele acaba em socialismo. Sempre, sempre, sempre. Todas as vezes que a intervenção econômica, a intervenção do governo na economia foi tentado, acabou em socialismo. Mises ainda lembra que a interferência do governo nos negócios
continua tendo grande aceitação da população. Qualquer coisinha que desagrade a população, eles já falam, o governo precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Você vai no banco, está muito tempo na fila, o governo tinha que fazer uma lei para evitar filas. Entendeu? Uma passagem de ônibus está caro. Nossa, o governo tem que interferir para baixar a passagem de ônibus. Claro que a passagem de ônibus já é controlada pelo governo, isso já é um problema. Mas enfim, Uber, qualquer coisa. Você pode reparar que no dia a dia é muito natural que as pessoas falem, nossa, o governo não faz nada, o governo não resolve esse problema. As pessoas votam em políticos que se comprometem a interferir na economia. Não, eu vou diminuir o preço do estacionamento do shopping. Vou aumentar a margem de tempo que o shopping é obrigado a dar estacionamento gratuito. Vou fazer isso com farmácia, com supermercado, com não sei o quê. Então, a maioria dos políticos que prometem agir no mercado acaba tendo uma aceitação da sociedade, acaba ganhando o voto das pessoas até. O Mises tem um outro livro, cujo título é Mentalidade Anticapitalista, que explica isso. E de onde que surge essa mentalidade anticapitalista? Claro que elas são preservadas até hoje nas nossas escolas, nas nossas universidades, na mídia, nas novelas, né? Sempre o empresário é o malvado, é o ganancioso, né? Enfim, essa cultura é alimentada até hoje. Mas segundo Mises, essa cultura já surgiu há séculos atrás. Ao longo de séculos e milênios, as pessoas achavam que os reis eram pessoas ungidas, eram mensageiros de Deus. E que os reis eram mais sábios do que os seus súditos. Os reis possuíam poderes sobrenaturais, que eram seres de infinita sabedoria. Então as pessoas acreditavam que os reis, e os governantes tinham mais sabedoria do que elas e que eles deveriam resolver os problemas, como se fosse algum tipo de Deus. Então essa cultura que vem de milênios até hoje. E hoje com a revolução tecnológica, a gente vive a era da informação, hoje em dia as pessoas estão... Já é mais fácil de você saber que nós somos iguais, que cada um possui um conhecimento que se soma ao conhecimento do próximo e assim a gente tem uma sociedade que está trocando informação entre elas e está tentando enriquecer junto. Uma única pessoa não detém todo o conhecimento e não vai saber o que fazer, não sabe o que é melhor para todos. Então qual que é o remédio que Mises propõe? O remédio é a força dos cidadãos. Cabe aos cidadãos, cabe a nós, a mim, a você, a cada um de nós, impedir o governo de que implante um regime autoritário. Impedir que os políticos e governantes achem que a sabedoria deles é maior do que a sabedoria do restante da população. Então essa é a diferença básica, segundo Mises, entre liberdade e escravidão. Então, o que é escravidão? O governo controlar tudo, controlar cada detalhe da nossa vida, controlar a economia, controlar o que a gente deve comprar e vender, a que preço, enfim, querer decidir por nós. Tá? Isso é escravidão. O que é liberdade? Liberdade é quando você é livre para agir, para buscar a própria felicidade, para fazer trocas voluntárias, enfim, para o mercado, para um sistema de livre mercado funcionar direitinho. Tá? Isso é liberdade. E para concluir, Mises fala ainda que as nações socialistas atribuíram a si mesmas a designação de democracia. É o momento em que Mises começa a desmistificar esse termo de democracia. Existe um outro livro chamado Democracia, o Deus que Falhou, do Hoppe. Hoppe também é um discípulo do Mises, é da escola austríaca e tudo, e ele entra mais a fundo no problema da democracia. Mas ali Mises já começava a criticar a democracia. É interessante que no último parágrafo do terceiro capítulo ele fala assim: os russos chamam o seu sistema de democracia popular. É interessante que ele fala no presente, porque como a palestra era em 59, ainda estava no auge da União Soviética, E a Rússia chamava o sistema deles de democracia popular. E o Mises ainda ironiza. Ele dizia: provavelmente sustentam que o povo está representado na pessoa do ditador. Ou seja, o ditador comunista representava o povo. Então por isso era chamado de democracia. Mises ironiza naquele momento. E para terminar ele falava ainda, aqui na Argentina um ditador recebeu a resposta que merecia. Esperamos que outros ditadores em outras nações recebam resposta semelhante. Porque a Argentina em 59 viria um período de uma série de ditaduras, de revoluções, era um período bem conturbado e ele se referia a alguma delas. Então pessoal, essa foi a resenha do terceiro capítulo, o intervencionismo. Agradeço mais uma vez a paciência de todo mundo e daqui 1 ou 2 semanas a gente volta com o quarto capítulo, que é sobre inflação. Beleza? Obrigado, um abraço.